E aí galera, esse é o canal Esporte História, mais uma vez com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho de retrospecto, vamos tentar fazer um vídeo mais curtinho, de retrospectos da seleção brasileira negativos. Lembrando que a nossa seleção, ela enfrentou, segundo dados da própria CBF, 91 países diferentes. Aí eu não estou falando de combinados, de clubes, de seleção do resto do mundo, 91 nações diferentes ao longo dos seus mais de 104 anos de história, quase 105 anos de história, né? A seleção brasileira, o primeiro jogo foi em 1914. Então temos 105 anos de história de seleção brasileira. Desculpa aí a gripe, hoje eu tô meio ruim, mas vamos lá, vamos pra frente. E desses 91, lembrando também que a FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol Association hoje, ela tem 211 membros, ou seja, 211 seleções reconhecidas que podem disputar torneios entre seleções. Dessas 211, o Brasil só enfrentou 91, e lembrando que dessas 91, muitas já não existem mais. O caso da Iugoslávia, o caso da Tchecoslováquia, o caso da Alemanha Oriental, mas mesmo assim só existem 3 seleções que o Brasil, no caso, tem desvantagem. E aí você leva em consideração confrontos no geral. Então, amistosos, jogos de Copas das Confederações, jogos de Copas continentais como a Copa América, a Copa Ouro, que o Brasil cansou de disputar, Copas do Mundo, eliminatórias e por aí vai, né? Aí também são contabilizados jogos amistosos, né? E de 91 o Brasil só ter desvantagem contra 3 é bem interessante, né? Bem curioso, bem legal de se saber, né? E aí, no caso, só um detalhe antes, né? Vamos falar de quem é o nosso maior freguês. Antes de falar de quem nos bateu mais do que a gente bateu neles, vamos falar do nosso maior freguês. Nosso maior freguês, com exatamente, vou até dar uma olhada aqui, 72 jogos, são 50 vitórias, 14 empates e apenas 8 derrotas. Então o nosso maior freguês apanhou da seleção brasileira 50 vezes. É um número bastante alto, elevado. Alguém adivinha? Arrisca aí, chuta antes de eu falar. O Chile. O Chile perdeu 50 jogos. Lógico, o Chile não era a seleção que é hoje em dia. Hoje é um time bem mais equilibrado, um time que já é bicampeão da Copa América, né? Das últimas 3 ganhou 2 Copas Américas. Mas durante o confronto histórico Brasil e Chile, o Brasil tem 50 vitórias contra apenas 8 derrotas contra os chilenos. É muita vitória brasileira nesse confronto. Então, nosso maior freguês nem é a Argentina, apesar de ser o que mais duelamos, né? Mas nem é a Argentina, é o Chile, né? Então, o Galvão, quando ele fala lá, quando o Brasil está em crise, chama o Chile, ele não está muito errado, não. Se bem que hoje em dia, desde 2014, naquela Copa, aquele sofrimento todo, Júlio César, o Chile já não é mais o mesmo, né? Já não é mais o nosso freguês bom pagador, aquele que vem e sempre apanha e não reclama, né? O Chile, mas mesmo assim, na história, o Chile entra nessa situação. 3, como eu disse, 3 seleções apenas, 3 conseguem ter um retrospecto melhor do que o do Brasil. Vou começar pela melhor delas, que no caso é a seleção holandesa. A seleção holandesa, ela tem 4 vitórias contra 3 do Brasil, sendo 5 empates. 4 vitórias holandesas, 3 do Brasil, 7 com 5 empates, 12 jogos que o Brasil já enfrentou a Holanda, 4 vezes fomos derrotados, só conseguimos vencer 3 vezes os holandeses. E só um detalhe sobre esse retrospecto, dessas 4 vitórias holandesas, 3 foram em Copas do Mundo. 3, em 1974 o Brasil tomou 2-0 da Laranja Mecânica do Cruyff. Em 2010 perdemos de 2-1 para aquele time do Snyder e do Robben, né, naquele jogo famoso. E perdemos também em 2014 na disputa do terceiro lugar por 3-0 para os holandeses, né? O Brasil só conseguiu ganhar uma partida em Copas do Mundo de fato, que foi aquele 3-2 em 1994 com o gol do Bebeto lá, em homenagem ao Matheus, né, que tinha nascido, hoje já é um jogador de futebol. Mas o Brasil não conseguiu mais ganhar em Copas do Mundo. Mas teve em 1998, foi aquele jogaço, mas foi 1-1.
Não se considera vitória brasileira porque o jogo foi para os pênaltis, então é considerado um empate. Foi classificação brasileira, mas não é considerado vitória brasileira na Copa de 1998, naquele jogaço 1-1 que o Ronaldo faz 1-0, o Kluivert vai lá e empata. Então a Holanda, no caso, ela tem um retrospecto, além de superior ao nosso nos confrontos diretos com o Brasil, tem um retrospecto assim de moral, né? Porque é dentro de Copas do Mundo. Dessas 4 vitórias holandesas, 3 foram em Copas do Mundo. A outra seleção que tem um retrospecto superior ao nosso é a seleção húngara, seleção da Hungria, que jogou 5 vezes contra o Brasil. O Brasil só conseguiu vencer a Hungria uma vez, no último amistoso que teve alguns anos atrás. A Hungria já não é mais a mesma, já não é mais a máquina que era até o final dos anos 70, ainda tinha grandes times. E os húngaros, no caso, venceram 3 partidas contra os brasileiros. Um empate apenas entre as duas seleções. Lembrando que em Copas do Mundo, a Hungria venceu o Brasil por 3-1 na Copa do Mundo de 1966, que o Brasil não passou de fase. Então a Hungria seria o nosso segundo maior, não vou chamar de carrasco, porque 5 jogos a gente pode dizer que é um carrasco, mas o Brasil sempre teve dificuldades em jogos com a Hungria. O Brasil só foi vencer a Hungria já com aquela seleção ali do Mano Menezes, ou era do Dunga, agora não lembro, era do Dunga, 2007, 2008, que ele estava remontando a seleção, e que a Hungria já não era mais a mesma, já não é mais a mesma há muito tempo, né? A Hungria não vai à Copa do Mundo desde 1986, que a Hungria não vai a uma Copa do Mundo. Então, bote tempo aí para a seleção húngara, no caso. E o terceiro, já dei até uma notada aqui, o terceiro time que tem retrospecto favorável em relação à seleção brasileira é a seleção da Noruega. Curiosamente, a fraca seleção da Noruega. O Brasil enfrentou a Noruega 4 vezes. Dessas 4 vezes o Brasil empatou 2, inclusive a última com o Dunga foi 2-2, o técnico era o Dunga, isso aí eu lembro, foi 2-2, teve até 1-1, perdão, foi até gol do Daniel Carvalho. E o Brasil tem 2 derrotas para a Noruega. Inclusive a Noruega é a única seleção do mundo que o Brasil sequer venceu. O Brasil nunca venceu a seleção norueguesa. São 2 empates e 2 derrotas. Uma derrota que foi uma derrota cachapante naquele timaço que o Zagallo estava montando em 97. O Brasil vinha ganhando de todo mundo, né, com aquele ataque Rorô, Ronaldo e Romário. E foi lá para Oslo e conheceu o Tore André Flo, que na época era jogador do Chelsea. Não sei nem como é que terminou a carreira. E que acabou o jogo lá e meteu 4-2 no Brasil, né? Todo mundo se assustou. De repente aquela seleção que batia em todo mundo, estava ganhando tudo, vai à Noruega e perde o jogo de 4-2. E um ano depois, na Copa do Mundo 98 na França, o Brasil perde de novo para a Noruega por 2-1. Bebeto abriu o placar esse jogo, eu lembro bem, cruzamento do Denilson, Bebeto abriu o placar, o Brasil já estava até classificado, né? Já era o terceiro jogo da fase de grupos, o grupo A da Copa de 98. E o Bebeto cruza, o Denilson cruza e o Bebeto faz 1-0, mas aí o Júnior Baiano faz uma besteira, o Rekdal empata o jogo e o Tore André Flo também deixa o dele, que é um dos maiores carrascos que o Brasil tem na história dele. Isso aí vale vídeo para a história dos carrascos brasileiros. A gente vai falar sobre o Tore André Flo. E a Noruega vence o Brasil em Copas do Mundo, ou seja, em Copas do Mundo o Brasil também não conseguiu vencer a Noruega. O Brasil também tem uma derrota no seu currículo para a Noruega. Então a Noruega tem essa curiosidade, né? Dos 4 jogos a Noruega nunca perdeu. A Holanda já perdeu 3, a Hungria perdeu, como eu disse, a última. Então, mas a Noruega é a única seleção do mundo que não perdeu para a seleção brasileira ainda, né? Até o dia de hoje. Estamos falando do dia 5 de outubro de 2019. Vamos ver mais para frente se esse tabu um dia vai cair. Ok, gente? Então é só um vídeo de curiosidade, interessante. Quem gostou, dá uma curtida. Quem não gostou, dá sugestões para novos vídeos. E vamos o próximo ainda hoje. Vamos lançar vídeos ainda hoje. E agradeço muito a todos. Comenta aí embaixo, curte, por favor, dá um apoio aí pro canal. E vamos crescendo aos pouquinhos, né? Temos 2 dias de trabalho apenas e vamos crescendo aos pouquinhos, ok, gente? Então agradeço muito a vocês e até o próximo vídeo. Valeu!